Boa noite. Hoje é dia de falar um pouquinho de Reiki. Vamos falar um pouquinho sobre o que é Reiki. Se alguém tiver dúvida sobre curso de Reiki também, eu vou estar falando um pouquinho sobre os cursos de Reiki. Sejam bem-vindas, bem-vindas. O pessoal está entrando. Muita gratidão por participarem aqui ao vivo comigo. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o Reiki, quiser colocar aqui nos comentários, podem colocar. Eu trouxe algumas perguntas que são, no geral, que me fazem bastante sobre o Reiki, e aí eu vou começar falando sobre o que é o Reiki, né? O Reiki é uma energia divina que proporciona equilíbrio em todos os aspectos, equilíbrio, bem-estar. Essa energia divina, ela vai atuar em todos os nossos corpos sutis, no corpo mental, no corpo emocional, no corpo espiritual, no físico e no corpo energético, né? Então, algumas vezes, né, se a gente observar, às vezes algumas pessoas estão com um desequilíbrio maior no emocional, por exemplo, e uma aplicação de Reiki, uma sessão de Reiki vai ajudar no processo de harmonização e retorno para o equilíbrio desse corpo emocional. Porém, né, por outro lado também, né, se esse desequilíbrio não é tratado, ele vai aumentando e vai expandindo e afetando os demais corpos, até, né, e eu falo, vai evoluindo esses desequilíbrios, né? Até possivelmente se manifestar em algo físico. Do ponto de vista holístico, o Reiki é uma terapia holística, porque ela trata o ser humano como um todo, como eu comentei, né? Vai atuar em todos os corpos sutis, né? E do ponto de vista holístico, que a gente olha o ser como um todo, é, a gente entende que geralmente as doenças, né, não iniciam no corpo físico, elas começam de desequilíbrios nos corpos mentais, emocionais, e aí não trabalhada ela vai se adentrando nas camadas dos corpos sutis até se manifestar no corpo físico. O Reiki não substitui tratamento médico, pelo contrário, né, quando uma pessoa ela vem para um atendimento Reiki com algum desequilíbrio já no corpo físico, eu recomendo, eu indico, né, já que já está manifestado no físico, que ela deve passar por atendimento médico, mas é uma terapia complementar integrativa. Então, ela pode auxiliar. De que forma, né? Quando a gente faz uma aplicação de Reiki, a pessoa retorna o seu equilíbrio, o seu próprio corpo tem condições, né, de trabalhar ali na recuperação da saúde. A gente está condições, em equilíbrio, né, tudo funciona melhor. E quem que pode aplicar Reiki, né, em outra pessoa? Para você poder aplicar o Reiki, você precisa receber uma iniciação, né? A técnica do Reiki é uma técnica que é passada de mestre para aluno. Então, nós, como reikianos, quando recebemos essa iniciação, nos conectamos com essa energia divina, que é a energia do Reiki, e transmitimos para outra pessoa, para nós mesmos, o mais conhecido através das mãos, mas existem outras formas de estar fazendo a aplicação de Reiki. Deixa eu ver aqui que eu coloquei mais algumas coisas para falar do Reiki. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no comentário. Eu fiz aqui algumas perguntas, né? Então, eu vou seguir aqui um roteirinho, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando, tá? O Reiki, né, estava falando que é uma técnica, né, que é passada de mestre para aluno, mas o Reiki é uma técnica maravilhosa, uma ferramenta maravilhosa, mas ela é muito mais do que uma técnica, é um caminho espiritual, porque o Reiki permite que a gente se reconecte com a nossa luz interior. Então, um exemplo, né, quantas pessoas chegam em atendimento com uns desequilíbrios de um tamanho, né, que a pessoa ela não consegue nem explicar o que está acontecendo, ela está desconectada de si mesma, com depressão, ansiedade e outras questões, né? Então, depois é muito gratificante depois de alguns atendimentos,
ou no atendimento seguinte, às vezes é muito rápido o processo, né? A pessoa passa numa primeira sessão, na segunda sessão a pessoa já chega com um brilho no olhar. E o que para mim, né, como canal dessa energia maravilhosa do Reiki, isso representa a pessoa, ela está desconectada de si mesma, né? E quando ela através de uma terapia Reiki, ela consegue se reconectar com a sua luz interior. Então, os olhos voltam a brilhar, né? Porque quando a gente está desconectado de nós mesmos, da nossa luz, da nossa essência divina, a vida perde sentido, fica sem propósito, né? Então, o Reiki vem trazer, né, esse equilíbrio como um todo e te lembrar que você é um ser de luz, que você tem uma luz interior para você olhar para você mesmo. Então, ele também contribui com o autoconhecimento. É você olhar para si mesmo e falar: nossa, eu tinha esquecido de mim, né? Vou olhar para mim com mais carinho, vou cuidar de mim, porque no dia a dia a gente acaba ajudando muitas pessoas, né? Mas como eu vou ajudar o próximo se eu não estou bem? Então, se você sente que você não está bem, que você não está em equilíbrio, olhe para você mesmo primeiro, né? Esteja bem, para depois você poder auxiliar o próximo. Isso, né, também dizendo que é muito importante, né, fazer um parênteses, né, o equilíbrio entre o dar e o receber. Nós, como reikianos, a gente adora aplicar reiki e doar reiki, né, e só que a gente tem que olhar para a gente mesmo. No geral, né, as mulheres, quem é mãe, a gente cuida muito dos outros, mas não se esqueçam de cuidar de si mesmo. Um exemplo também, né, trazendo aqui a questão de desequilíbrios, né, se você dorme a noite toda e acorda cansado ou cansada, né, isso é um sinal de que a parte energética, ela não está funcionando adequadamente, você não está conseguindo repor a sua energia vital. E a gente precisa dessa energia para ter saúde, para ter disposição, vitalidade, acordar com vontade de realizar as coisas. Então, é um ponto de atenção. Se você dorme e acorda cansado, talvez ou uma terapia Reiki ou um curso de Reiki seja indicado sim para você retomar aí suas energias. E falando um pouquinho aqui para quem se destina ao curso de Reiki, né? Algumas pessoas elas acreditam que o curso de Reiki é só para quem vai ser terapeuta reikiano, né? Quem é terapeuta, quem vai trabalhar com essa técnica para para fazer aplicação em outras pessoas. Mas o Reiki é para todo mundo, é para todos, né? Você pode fazer para você cuidar de você mesmo, porque é uma técnica, né? É linda, maravilhosa, que nos permite o autocuidado. Ou seja, eu posso fazer Reiki, o curso de Reiki, para aprender a cuidar de mim mesmo, a cuidar da minha energia, a me proteger energeticamente antes de sair de casa, porque às vezes a gente vai em locais, né, que tem muitas pessoas, cada um com uma energia diferente, e tem pessoas que sentem mais. Todo mundo é afetado assim por energia, se tiver um ambiente uma energia muito negativa, uma energia muito pesada, né? Todas as pessoas são afetadas, mas algumas são muito sensíveis, chega a ponto de dar dor de cabeça, começar a abrir a boca de sono. Tem gente que é tão sensível energeticamente que tem náuseas, por exemplo, quando o local está com a energia muito pesada. Então, o curso de Reiki é para vocês também, que são muito sensíveis, para aprender a se proteger, aprender a cuidar da sua própria energia. Então, no curso eu ensino técnicas de proteção, porque eu, inclusive, também sentia muito quando eu ia em local com muitas pessoas e me dava muito sono, e que eu perdia muita energia, eu não sabia como me proteger até fazer o curso de Reiki, aprender como me proteger. Então, o curso de Reiki é para todo mundo, para você, começando pelo autocuidado, você cuidar da sua energia diariamente. Então, o Reiki não é uma técnica que você aprende e você aplica de vez em quando, né? Existem algumas técnicas terapêuticas, por exemplo, eu trabalho com a radiestesia. Eu não uso a radiestesia toda hora e nem todos os dias, eu uso a radiestesia quando eu vou fazer um atendimento, né? Quando eu preciso fazer uma pesquisa ali sobre um cliente, ou uma pesquisa, inclusive, para mim, mas não, pontualmente, eu não utilizo toda hora.
Mas o reiki não, o reiki, ele faz parte da gente. A partir do momento que a gente se torna reikiano, a gente tem que inserir ele na nossa vida. Igual eu acordei, escovei o dente, né? Acordei e me conectei com a energia do reiki, porque aí sim ele vai fazer a diferença na sua vida, trazendo proteção, equilíbrio, né? No seu dia a dia. Então, não é algo para olhar de vez em quando, não, porque é o que acaba acontecendo com algumas pessoas que não colocam o reiki em prática no seu dia a dia, acaba se distanciando. Você não deixa de ser reikiano, mas você passa a não sentir energia do reiki, né? Então, coloque em prática, tem que colocar em prática no seu dia a dia. E não precisa de muito tempo. Quanto você tem por dia, né? 5, 10 minutinhos, né? Faça o que está ao seu alcance, porque a gente entende a correria do dia a dia, mas você se conectou com a energia do reiki antes de sair da sua casa, você mudou seu padrão vibracional, né? Então, como a gente atrai energia de mesmo padrão vibracional, é melhor eu me trabalhar minhas energias para atrair só coisas que eu gostaria de atrair para minha vida. Então, fica esse ponto aí para a gente se observar também, né? Além disso, né, eu falei que o reiki é para todo mundo. Então, por reiki, qualquer pessoa pode se tornar reikiano, mesmo quem não queira trabalhar com isso, vai cuidar de si mesmo, pode aplicar em si mesmo, nos animais, em outras pessoas, nas plantas, em objetos. Sentir que esse objeto está meio com energia meio pesada, um cristal, né? Quero limpar meu cristal. Eu posso aplicar reiki, né? Para limpar, para energizar o meu cristal. Então, você pode utilizar de muitas formas. E também para quem, né, gostaria de trabalhar com um terapeuta reikiano também. Inclusive, eu comentei quando a gente vai em locais com muitas pessoas, né? Quem tem sensibilidade energética sente, e quem trabalha no comércio ou em um local que tem muito movimento de pessoas, né? Também é interessante fazer o curso de Reiki, aprender as técnicas de proteção, para ir trabalhar mesmo, porque se observem, às vezes vem algumas pessoas, né, um pouco mais com a energia um pouquinho mais negativa, às vezes você sente exausto no final do dia e você percebe que não é só físico, não é só um cansaço físico, tem aí as questões energéticas. Então, quem trabalha com público, atende muitas pessoas, é interessante o curso de Reiki também. Para quem é terapeuta de outras técnicas ou atende, por exemplo, como psicólogo, fisioterapeuta, né? É interessante fazer o curso de Reiki, mesmo que não aplique a técnica no seu cliente, para você se proteger, para você aplicar em você, porque imagina, a pessoa que é um terapeuta, um fisioterapeuta, ela entra no campo da outra pessoa, a troca de energia é muito grande, então você se tornar reikiano para o seu autocuidado, você prepara a sua sala com a energia do reiki, você se prepara para iniciar o seu trabalho, você entra de uma forma mais protegida, não perde tanto a sua energia. Eu atendi uma vez uma cliente que ela é fisioterapeuta e ela comentou que tinha um cliente, um paciente que ela só marcava por último no dia, porque depois que ela atendia ele, ela tinha que ir embora para casa para descansar. Então, aí é um sinal de que é uma pessoa que de alguma forma acabava sugando muita energia. Então, existe sim formas, o reiki auxilia na forma tanto para se proteger quanto para reabastecer a sua energia vital. O pessoal que está entrando, aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou falando sobre reiki, falando sobre o curso de reiki. Oi, bati aqui. Sobre o curso de reiki, para quem, né, porque seria interessante fazer o curso de Reiki, né? Então, existem essas profissões aí que fica muito em contato, né? Você entra no campo áurico da outra pessoa, você se aproxima muito, então existe essa troca de energia muito grande. Então, o Reiki pode te auxiliar nessa proteção para você não perder tanto a sua própria energia. E falando um pouquinho, deixa eu ver o que mais que eu gostaria de comentar. Sobre os níveis de reiki, né? Você já deve ter ouvido falar, nível 1, nível 2, nível 3, mestrado reiki, né? Por que tem essas etapas, né? Porque não é tudo uma coisa só. A gente está falando de uma técnica que é um trabalho muito grande interno, né? De reconexão com a sua luz,
quando você recebe a iniciação, você recebe os símbolos do reiki no seu campo, leva 21 dias para você se adaptar, para toda a energia do seu campo se adaptar com essa energia do, né, divina do reiki. Então, para algumas pessoas, esse processo de adaptação é mais tranquilo. Agora, tem pessoas que estão com desequilíbrios maiores, então, o reiki vai ajudar nesse alinhamento. Então, ela precisa de um tempinho para ir para a próxima etapa, que seria o nível 2. Então, eu aprendi dessa forma e eu recomendo para os meus alunos também que esperem pelo menos 21 dias para o próximo nível de reiki por vários motivos, como eu comentei, esse processo de adaptação da energia, né? Você tem que estar preparado, não adianta jogar um monte de energia e expandindo, né? Você como canal, se você não está preparado ainda. Primeiro ponto. Segundo ponto, você nem né, recebe os símbolos, aprende ali o primeiro nível, nem deu tempo de colocar em prática o primeiro nível, né, que é o foco no atendimento. Então, falando no primeiro nível, né, ele atua mais, a gente sente mais na parte física ali, né, o símbolo do nível 1, ele atua mais no corpo etérico e no físico. Então, que a gente sente diferença? A gente sente essa reabastecer a nossa energia vital, a gente sente mais equilíbrio, a gente sente mais disposição quando a gente recebe uma aplicação de reiki. Né? E como reikianos, você pode, é uma técnica que permite você se auto-aplicar, você pode cuidar de você mesmo. Né? Então, o nível 1 também eu consigo aplicar em outras pessoas, em animais, plantas, mas tudo é presencial. O primeiro nível você consegue fazer a aplicação presencial, tá? E o campo ele é expandido ali, né? Ele é aberto a conexão a uma quantidade de para que seja possível transmitir pessoalmente, né? Mas eu recomendo também, quando eu dou curso para os meus alunos, alguns mestres falam para não aplicar em outras pessoas durante os primeiros 21 dias que você está se adaptando. Eu recomendo, principalmente, se auto-aplicar. Cuide de você durante esses 21 dias. E caso sinta, mas eu estou com vontade de aplicar no meu cachorrinho, no meu esposo, na minha namorada, no meu filho, são pessoas do seu convívio, você já faz parte do seu campo ali, você tem esse contato diário. Então, durante esses 21 dias, se observe. Se você estiver bem, você já pode colocar em prática, aplicando em outras pessoas. Se você estiver ainda sentindo, né, mais sensível energeticamente, está sentindo toda essa adaptação no seu campo, aguarde um pouquinho, cuida de você, faz sua auto-aplicação até passar esse período e depois você pode aplicar em outras pessoas, né? O nível 2, aí sim você recebe outros símbolos que expande essa capacidade de captar e emitir essa energia, né? Enviar essa energia reiki para outras pessoas e para você mesmo. E também esse envio à distância. Então, símbolos do nível 2 permite o envio de reiki à distância. Então, uma pessoa que está em outra cidade, em outro país, pessoas que estão em hospitais e você gostaria de ajudar, né? É sempre indicado ter a permissão da pessoa ou a pessoa mais próxima, né? No caso de uma criança, os pais, né? Uma pessoa que está doente não tem como conversar com a pessoa, o familiar mais próximo, autorizar esse envio para a gente estar sempre respeitando o livre-arbítrio das outras pessoas. Apesar da energia Reiki ser maravilhosa e não fazer mal para ninguém, né, com certeza não vai fazer mal, mas a gente tem que ir até o que é bom para outras pessoas, mas se a pessoa não permite, não quer, a gente tem que respeitar. Então, o nível 2, a gente recebe esse símbolo que permite o envio à distância e símbolos também que vão trabalhar mais especificamente no campo emocional. Mas o nível 1, já atua ali no equilíbrio? Já atua no equilíbrio emocional, no mental, em todos os corpos sutis. Mas alguns símbolos, eles vão atuar mais especificamente com algum objetivo, né? E aí vai potencializar mais, nesse caso, esse símbolo, as questões emocionais. O nível 3 recebe mais símbolos do reiki, então vai ampliando essa capacidade, e aí você consegue enviar reiki para uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Né? E aí que a gente, né, existe muitas reuniões reikianas, inclusive eu
também, junto com a Fraternidade Reiki, num projeto, a gente se reúne para enviar Reiki para o planeta. Então, a gente potencializa o canal de tal forma, como o canal reikiano, que a gente consegue emanar Reiki para muitas pessoas ao mesmo tempo, com uma intensidade muito boa. Todo mundo recebe e faz muita diferença. Então, a gente se une, né, nesse projeto da Fraternidade Reiki para enviar Reiki para o planeta, mas eu faço isso sozinha, também posso fazer na minha casa. Tem outras técnicas, né, que a gente vai aprendendo aí no nível 2, nível 3, que a gente consegue enviar Reiki para várias pessoas ao mesmo tempo. E é bem interessante. Então, para quem vai trabalhar como terapeuta reikiano, eu sugiro fazer os níveis, pelo menos o nível 2, né, e indicado o nível 3, para potencializar aí esse canal com energia do reiki, até para se proteger melhor. Porque quando a gente faz os atendimentos, as pessoas vêm com bastante desequilíbrio, então a gente tem que estar como um canal bem forte, com bastante, né, sendo conseguindo captar bastante energia, estando bem fortalecido para auxiliar outra pessoa numa terapia, né? E o nível 4 é o nível no mestrado Reiki. É conhecido como o nível 3A, aquele que expande para várias pessoas, e o 3B como mestrado, ou o quarto nível como mestrado, que é aquele que a gente aprende símbolos para iniciar outros reikianos. Então, a gente vai ensinar o reiki, vai se tornar professor, vai ensinar o reiki para outras pessoas e iniciá-los, né, como reikianos. Então, existem esses 4 níveis de reiki. Nem todo mundo precisa fazer todos os níveis, daí depende, né, do que você, qual a intenção, se vai aplicar em você, cuidar da sua família, no nível 1 você já consegue fazer isso. Se quer enviar à distância, né, o nível 2 aí vai estar auxiliando nessa parte. E assim por diante, o nível 3 vai expandindo, e o nível 4 expande muito a energia, e aí lembrando que o ideal é esperar pelo menos 21 dias, e o mestrado é ainda mais forte. Então, é recomendado esperar aí toda a adaptação desse período. Deixa eu ver o que mais que eu gostaria de falar. Se alguém tiver outra dúvida, pode me perguntar. Sistemas de reiki, vocês já ouviram falar? Tem Reiki Usui, Karuna Reiki, Reiki Daikijing. Inclusive, no curso que eu vou ministrar no sábado, vai ser o Reiki Tradicional Usui, com um bônus, né? Então, vão ser 2 cursos em um, vocês vão receber também, né, quem participar do curso, os símbolos do Reiki Daikijing. Então, qual que é a diferença de sistemas, né? O tradicional, a gente chama de tradicional Usui, Reiki Usui, que é o Reiki que foi canalizado pelo mestre Mikao Usui. Depois disso, né, outros sistemas foram canalizados, ou, né, outras pessoas foram recebendo essa informação de novos símbolos que vêm atuar aí para auxiliar. Então, vai potencializando. No caso do Reiki Daikijing, é um símbolo muito bonito. Né, o símbolo Daikijing, ele atua ali na proteção contra vírus e bactérias astrais, lembrando, né, que isso começa ali nos corpos sutis, então a gente fortalece ainda mais o sistema imunológico e limpa, né, essas sujeiras, né, que acabam de bactérias, vírus que acabam ficando no nosso campo áurico, e se a gente não limpa, esses desequilíbrios vão aumentando, né, até poder se manifestar no corpo físico. E esse símbolo, ele ainda atua em várias dimensões, então ele vai trabalhando ali numa proteção num nível diferenciado. Ele usado em conjunto com o sistema Uzui, ele potencializa muito. Depois que eu recebi a iniciação, esse sistema de Reiki da Ekijing foi canalizado pela minha mestre Reiki, a Paula Bissoli, e depois que eu aprendi, eu sempre uso em conjunto, assim, potencializa muito a energia do Reiki. Várias pessoas que recebem Reiki comentam, nossa, mas é diferenciado. Por quê? Porque agrega, esses símbolos, eles vão potencializando. Então, em menos tempo, né, conforme você vai fazendo mais níveis de Reiki, mais símbolos de Reiki, em menos tempo você consegue a harmonização toda do campo energético da pessoa. É bem interessante, faz muita diferença. E aí, no sábado, eu vou estar ensinando também e iniciando nesse sistema
do Reiki Daikijing. E tem mais um símbolo do sistema Daikijing que ele atua bastante no equilíbrio mental aqui, né? Que é proteção e mais reequilíbrio dos corpos sutis, mental, os chakras superiores. É bem interessante. Que mais? Eu queria falar sobre um assunto que gera um pouquinho de dúvida, um pouquinho de polêmica, né? Se eu fizer o curso de Reiki e for trabalhar como terapeuta reikiana, se eu posso cobrar por uma sessão de Reiki. Então, algumas pessoas falam que não se deve cobrar pela aplicação do Reiki, né? O que eu gostaria de dizer em relação a isso? Nós não cobramos a energia reiki, a energia divina, né? A gente está ali à disposição para todas as pessoas, né? A gente não cobra isso, não é cobrado de forma alguma a energia reiki. O terapeuta, quando se torna um terapeuta que vai auxiliar muitas pessoas, ele cobra pelo tempo ali dele, é o trabalho dele, então não cobramos a energia divina do reiki. É cobrado, né, um valor para cobrir os gastos do espaço, a gente precisa de uma sala, de uma maca, material, disponibilizamos ali o tempo para estar junto com a pessoa, né, no horário que a pessoa pode, então a gente vai agendando. Então, são várias coisas ali que a gente precisa para estar podendo oferecer para poder oferecer esse tipo de atendimento que faz muita diferença, né? Mas não cobramos a energia reiki, e aí algumas pessoas acabam em dúvida, né? Acha que é errado cobrar. Não, é um trabalho terapeuta reikiano ou qualquer outro tipo de terapia e outras profissões. É uma profissão, né? Então, não é errado cobrar, né? A gente tem alguns trabalhos voluntários aí que são feitos, como os ambulatórios Reiki, junto com a Fraternidade Reiki, junto com outras mestres, a gente promove ambulatórios Reiki gratuitos, encontros Reiki gratuitos. Então, acompanhe a página da Fraternidade Reiki no Instagram, no canal do YouTube, que a gente faz o envio à distância, a gente fala para o pessoal, coloca água ali perto, a gente faz energização de água, coloca seu nome para você estar recebendo. Então, existem trabalhos voluntários, né, que a gente faz com muito amor, né, é muito maravilhoso, mas temos também os atendimentos terapêuticos, né? E também os ambulatórios presenciais, que acontecem aqui na cidade de Indaiatuba. O que é um ambulatório Reiki? Aí falando um pouquinho do ambulatório, é um atendimento emergencial, né? A gente fala assim, é um SOS. Às vezes a pessoa está com desequilíbrio, não tem condições de pagar uma terapia, ela vai no ambulatório, são vários reikianos ali aplicando reiki, a pessoa já reabastece ali a energia dela, sai diferente ali, né? Já tem mais força para seguir no seu dia a dia, até restabelecer seu equilíbrio. Mas não substitui uma terapia, né? A terapia em si, quando é com uma pessoa, né, o terapeuta, uma pessoa, é um atendimento personalizado, individualizado, a pessoa vai trazer o que ela quer trabalhar, vai ser acompanhado ali, é indicado umas 4 sessões de reiki, por quê? Né? Uma sessão já não é suficiente, uma sessão já é maravilhosa, né? Já, com certeza, já vai trazer ali o equilíbrio, vai harmonizar, vai trazer o equilíbrio que a pessoa precisa. Mas eu vou dar um exemplo. Imagina, né, uma pessoa que vem com desequilíbrio a longa data, muito tempo em desequilíbrio. Tem pessoas uma vida inteira em desequilíbrio, né? Passou por questões muito difíceis, né? E aí, uma sessão, a gente faz a harmonização, realinha energeticamente, ela recebe o reiki, ela sai bem, mas ela vem a um período muito grande, num padrão de energia mais baixo, e a gente, por hábito, acaba voltando naquele mesmo padrão. A gente precisa aí de um período aí de pelo menos, não sei se vocês já ouviram falar, de pelo menos uns 21 dias, 30 dias para criar um novo hábito. E até a questão de frequência, olha que interessante, de frequência vibracional também é um hábito. Pessoas que têm hábitos de reclamar muito, ela está numa frequência mais baixa. A reclamação
faz cair a nossa vibração, a nossa energia. Então, se ela tem o hábito de reclamar ou de focar muito no negativo, a tendência a receber a terapia Reiki é voltar nesse padrão negativo. Então, o acompanhamento terapêutico é legal porque a gente vai conscientizando a pessoa. Olha, você tem que mudar esse padrão, vai trazendo o autoconhecimento para ela também, para ela entender que, olha, eu quero ficar bem, então o que eu preciso fazer para mudar e manter o meu equilíbrio, né? Então, vai trazendo esse conhecimento. Então, é muito interessante quando eu faço acompanhamento terapêutico, e aí a pessoa chega na primeira terapia, na segunda ela não conseguiu manter o alinhamento totalmente, mas já caiu, mas não voltou a ser como estava no primeiro atendimento. E assim vai evoluindo. Aí, em 4 sessões, que seria um mês de tratamento, ela está bem, ela está com o seu campo fortalecido, ela já consegue saber o que é estar em equilíbrio, manter aquilo, né? Então, assim, eu escolho, eu não quero voltar naquele desequilíbrio, né? E aí é muito interessante, né? Eu poderia aqui ficar dando vários exemplos, né? De como que transforma a vida das pessoas. Dando um exemplo aqui, uma pessoa que passou recentemente em tratamento, né? Ela chegou com desequilíbrio, né, emocional e estava aí pegando aí a questão do plexo, a parte do estômago aqui, né? E isso falando do ponto de vista energético. Em terapia tratamos a parte energética, tá? A parte não substitui tratamento médico, inclusive, como ela já estava sentindo dores no estômago, já estava com refluxo, eu, inclusive, falei, você já agendou médico, já foi? Ele falou assim, não, eu vou sim, eu estou sentindo esse mal-estar, mas eu vim passar na terapia. Eu falei, não, você tem que passar pelo médico. Mas foi tão interessante que quando a gente fez o realinhamento energético, na semana seguinte, quando ela voltou para o tratamento, ela falou, não senti mais nada, estou super bem. O que que acontece, né, em alguns casos, é que não tinha ainda se manifestado totalmente no corpo físico, então, ao retomar o equilíbrio, o próprio corpo já conseguiu se alinhar, né? Então, olha que interessante a diferença que pode fazer na vida de cada pessoa, né? E aí tem vários exemplos, eu acho que eu já falei bastante. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar. Sobre reiki, não, se deixar eu falo a noite inteira, né? Se alguém quiser perguntar, o pessoal comentou aqui, boa noite, Paula, boa noite. A Edna comentou, reiki é maravilhoso. Então, se permitam, quem não conhece, né, receber um atendimento reiki ou participar dos ambulatórios. Existem várias formas aí de estar conhecendo o reiki, os encontros online, né? Quem quiser participar pela Fraternidade Reiki, né? E tá sentindo essa energia maravilhosa. É muito interessante, muito gostoso, né? Realmente traz uma diferença, uma paz. Eu falo que quando a gente está em desequilíbrio, né, a gente não consegue nem ver solução para os problemas. Eu tenho alguns clientes, né, que vêm há algum tempo que hoje conseguem, eles comentam assim, eu vejo os mesmos problemas de antes, só que eu consigo, não fico focando no problema, eu já vou na solução. Por quê? Em equilíbrio, a gente vê as coisas com mais clareza. Então, se tornar reikiano não é uma promessa de que sua vida vai ficar perfeita, que você vai viver em paz, tranquilo, não vai ter mais desafios. Não, você vai ter os desafios como todo mundo no seu processo de evolução. A diferença é que você vai ter um olhar diferenciado. Em equilíbrio, você vai conseguir administrar e passar por essas situações muito mais fortalecidos. Tem uma pergunta aqui. Fiz o Reiki nível 1 há uns 3 anos atrás, mas por motivos pessoais me desequilibrei, gostaria de fazer de novo. Ah, legal, é Mariana, né? Você pode estar fazendo uma reciclagem. Você, assim, sendo reikiana, você pode já começar a fazer aplicação a qualquer momento, mas como você comentou que você se desequilibrou, então aqui tem 2 caminhos, assim, que eu poderia te sugerir. Ou você faz uma reciclagem para relembrar como que faz a conexão do reiki, porque quando a gente fica muito tempo sem ativar a energia do reiki, ela fica adormecida. Você não deixou de ser reikiana, mas fica, se você não lembra mais como faz, né, não sente mais confiança, então você pode fazer uma reciclagem e voltar a cuidar de você, se aplicar reiki, aplicar em outras pessoas.
tá? Essa é um caminho. Outra sugestão é passar numa terapia. Você passa numa terapia, faz todo o alinhamento. Então, dando um exemplo, né? Quando uma pessoa está com desequilíbrio no chakra coronário, algumas pessoas que vêm em atendimento, às vezes eu percebo que está com desequilíbrio no chakra coronário. O que eu percebi ao longo desses anos como terapeuta, que já está fazendo 5, 6 anos como terapeuta, é que quando existe um desequilíbrio no chakra coronário, que é o nosso chakra de conexão espiritual, né? A gente tem dificuldade de se conectar com o reiki. Então, reikianos têm dificuldade de se conectar com o reiki. A gente tem dificuldade, a pessoa que está com desequilíbrio no chakra coronário tem dificuldade de fazer uma oração. Sabe quando faz aquela oração e não sente ali do coração, parece que está falando uma frase, mas não tá tocando no coração como antes. Tem pessoas que falam, eu começo a oração, não consigo chegar no final, eu me perco, eu esqueço. Isso não é que a pessoa não está fazendo com vontade, ela está com desequilíbrio no chakra, ela não está sentindo a conexão com a fé dela. E aí, quando a gente faz esse realinhamento energético, ela consegue se conectar novamente, sentir a energia fluir novamente, né? Então, eu sugiro para os reikianos o autocuidado. Quando você se aplica e cuida da sua energia no dia a dia, você não deixa que os desequilíbrios aumentem, porque senão chega num ponto que realmente você não consegue mais nem se conectar. Mas cuide de si, faça autoaplicação. Se não conseguir, passa num atendimento, faz um realinhamento ali energético, né? Para estar voltando essa conexão. Então, fica essas dicas, né? Se você tiver mais alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem, me chamar no WhatsApp, que aí a gente conversa um pouquinho sobre essas questões aí né, se você tiver alguma dúvida do reiki, né? A Paula perguntou aqui, alguma recomendação reikiana para essa fase da quaresma? É uma boa, é uma boa pergunta, uma boa colocação, na verdade, né? Esse período é sempre bom a gente se proteger mais. Quem é mais sensível energeticamente sente, né, um período, um pouquinho de energia mais pesada, né? Então, para quem é reikiano, faça as técnicas de proteção com reiki, né, diariamente. Eu sugiro até, eu sempre falo para os alunos, ao acordarem de manhã, já se conecta com a energia do reiki, faz as técnicas de proteção, fechar mesmo, né, se fechar, para não receber energias, para se blindar, para não que energias externas, energias intrusas não entrem no seu campo. Então, esteja protegido. Se a gente tiver com o nosso campo protegido, não entra. Então, não, mas isso é um cuidado diário, a gente tem que se cuidar, né, não em todos os aspectos, né, a gente tem que cuidar da nossa saúde física, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso emocional, e a gente tem que cuidar da nossa energia, o que a gente acaba, o que eu comento que ninguém ensina isso, né, desde criança, a gente devia já aprender que a gente tem que cuidar disso também, não esperar que os desequilíbrios venham, né, que as coisas aconteçam. Então, cuide de você, principalmente nessa fase aí da quaresma. Faça quem não é reikiano, faça suas orações, né? Aquilo que para você, né, te ativa a sua fé. Então, pede sua proteção para o para o seu mentor, para o seu anjo da guarda, tá? Faça as suas proteções antes de sair de casa. Gratidão, Mariana. Então, eu fico à disposição. Bom, gente, é isso. Falei um pouquinho do que é o reiki, tem muita coisa para falar do que é reiki, bastante informação. Fica aqui convites. A gente tem ambulatórios reiki na cidade de Indaiatuba, presencial. Quem quer conhecer essa energia do reiki, não conhece. Então, a gente tem esses trabalhos gratuitos. O ambulatório reiki presencial, que acontece geralmente uma vez por mês na cidade de Indaiatuba. Uma vez por mês na cidade de Salto, no espaço Espairecer, no quarto sábado do mês, né? E tem também os encontros online da Fraternidade Reiki. Então, fica o convite para seguir aqui a página também da Fraternidade Reiki, que é o grupo que eu participo, que a gente faz esses encontros, essas doações de Reiki para os pedidos, para as pessoas que participam e também enviamos para o planeta Terra, né? Que a gente possa, né, contribuir da forma como a gente pode para mandar um pouquinho de luz aí para o planeta. Cada reikiano faz a diferença com certeza, né? E quem tiver também interesse em um atendimento mais
um acompanhamento mais terapêutico. Eu uso radiestesia em conjunto nos meus atendimentos com reiki para mensurar, medir como está a energia, a gente vê antes como a pessoa chegou, como que ela fica durante o atendimento, vou fazendo um acompanhamento, né? Quem tiver interesse também em atendimento reiki, eu fico à disposição também para passar mais informações. Neste sábado agora, né, dia 4 de março, vai ter o curso de Reiki nível 1 presencial na cidade de Indaiatuba. As inscrições elas vão até amanhã. É o nível 1 tradicional Usui, do sistema Usui, que eu estava falando um pouquinho antes, e junto, né, vai ter de bônus, então vai ser 2 cursos em um, o sistema de Reiki da Ikijing, né? Então, até quem já tem o Reiki Usui e quiser reciclar, vai também ter esse adicional, que são esses símbolos do sistema da Ikijing, que fazem muita diferença, muito bacana. E também, em Salto, a minha mestre Reiki, a Paula Bissoli, também vai estar ministrando curso de Reiki, só que ela vai estar dando o curso de Reiki, ministrando o Reiki nível 2, também juntamente com o Reiki da Ikijing. Então, tem o Reiki 2 com a Paula nesse sábado, lá em Salto, e o Reiki nível 1 com o do Reiki da Ikijing nesse sábado comigo na cidade de Indaiatuba presencial. E muito em breve também eu vou estar disponibilizando a versão dos meus cursos online, né? Porque nem todo mundo consegue, às vezes, vir na cidade de Indaiatuba ou tem disponibilidade de ficar o dia todo ali, às vezes trabalha no sábado, né? Então, em breve eu vou estar colocando aqui a opção aí de cursos online também para quem quiser, tá bom? É isso, né? Muita gratidão. E fica ainda assim, né? Essa live vai ficar disponível aqui no canal, mas se alguém tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Tem o contato na bio ali, né? Tem um linkzinho que vocês podem clicar no WhatsApp, ou se vocês quiserem anotar, o WhatsApp é 19 99750 4300. Aí me manda uma mensagem, se tiver alguma dúvida, eu vou respondendo. E quem quiser participar do curso, o valor da reciclagem, ele é 50% do valor do curso normal, né? Então, quem quiser fazer reciclagem também, me manda uma mensagem. Quem quiser participar do curso, né, se tornar reikiano, ou quiser fazer a reciclagem, me manda uma mensagem que eu passo, né, as informações detalhadas, como fazer a inscrição, e tem que fazer até amanhã, porque eu preciso de um tempinho ali para preparar a apostila, né, tudo certinho para o curso de sábado. Então é isso, muita gratidão, boa noite a todos, um grande abraço, gratidão.